Glória a Deus, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. A partir de agora estamos entrando no ar com o programa Sabedoria Financeira, aqui pela nossa TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, você pode nos acompanhar. É só você escolher a sua plataforma e ficar à vontade aprendendo cada vez mais, não é mesmo? E hoje nós vamos colocar a lupa sobre o que tem esvaziado a carteira dos brasileiros, os desperdícios, os desperdícios visíveis e invisíveis, principalmente os invisíveis. Pequenos hábitos que somados roubam a paz financeira. Estão comigo aqui, como sempre, os nossos queridos irmãos especialistas Vinícius Lima Leão e Moisés Brasil Coser, que estarão nos ajudando, nos orientando aqui, falando sobre os gastos invisíveis e inconscientes, ou melhor dizendo. Queridos, sejam bem-vindos, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, Jorge, Vinícius, aos nossos queridos ouvintes. Mais Pode. uma vez, uma alegria estarmos aqui com os irmãos. Amém. A paz do Senhor, pastor Moisés, a paz do Senhor, Jorge, aqueles que nos assistem. Deus nos abençoe aqui nesse momento, né, mais um momento de conhecimento. Vinícius, olha, para aproveitar aqui, já que você cumprimentou, é o seguinte, eu quero saber por que tantas pessoas dizem que o dinheiro simplesmente sumiu. Sumiu mesmo, Vinícius? Jorge, nós vivemos um país que tem ciclos de crise, né? E no momento atual, nós vemos o poder de compra, o dinheiro, desvalorizou muito, em relação principalmente às moedas fortes, como o euro, como o dólar. Mas isso é o tipo de situação a qual nós não temos controle, né? Nós temos que focar naquilo que nós podemos controlar. Então, na maioria das vezes, o problema é que as pessoas, no momento de bonança, elas não fazem muita conta, começam a perder o controle, e aí quando entra uma crise, quando a moeda desvaloriza, quando os preços, né, a inflação sobe, os preços acabam descontrolando, e aí vem essa expressão, né, o dinheiro sumiu. Não é o dinheiro que some, nós que fazemos má gestão dele. E isso é muito fruto justamente do que você colocou aí dos gastos invisíveis, né? Nós todo dia pedimos delivery de comida fora, assinatura de uma série de plataformas que às vezes a gente não utiliza, acabamos cedendo à oferta de compra ao tempo todo que nós temos nas redes sociais, né? Compre um curso X, Y, produto Z, e são essas pequenas compras, esses pequenos gastos, sem controle, sem propósito, que acabam desestabilizando o orçamento. E aí, o dinheiro sumiu, né? Mas quem é que sumiu com ele? Quem é que gastou, né? E um texto aqui de Provérbios 23, 21, deixar aqui para a nossa reflexão, diz assim: porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir trapos. Então, ou seja, aquele que tem por hábito o excesso de consumo, especialmente daquilo que é mais do que necessário, tende a acabar na pobreza. E o nosso propósito aqui é justamente levar essa consciência, né, pastor Moisés, do que é de fato necessário e ter uma reserva de emergência para os momentos de crise. Que a crise sempre existiu, aconteceu no Egito, aconteceu em vários outros momentos, e em todo o tempo, o povo que teve sabedoria, que teve disciplina, pôde passar por esse momento sem grandes prejuízos. Vinícius, às vezes a gente pensa, mas é só R$10, só R$5, só R$20, mas é de pouquinho em pouquinho, que às vezes você chegar ao somo no final, aí você vê o montante que você gastou sem necessidade. Muito bem colocado. É isso mesmo. E aproveitando, Moisés, como que a pessoa pode identificar esses ralos financeiros na prática? Nós podemos classificar os desperdícios? Sim, hoje nós temos desperdícios que não é essencial. Nós temos que classificar os nossos gastos como aquele que é essencial, que você precisa, né, todo mês consumir, que é a sobrevivência, alimentação, saúde, é o essencial, que tem que estar no nosso orçamento. Existe aqueles também que é importante, mas você pode controlar ele. E existe aquele que não necessariamente precisamos adquirir. Precisamos ter um tempo a mais para frente, né? Vamos planejar quando vamos comprar isso. E em detalhe, você tem que pegar pega o extrato bancário, que hoje praticamente todo mundo é bancarizado, né? Todo mundo tem uma conta bancária. Hoje é Pix para lá, Pix para cá, é cartão.
dificilmente você vai estar com dinheiro na carteira, né? Essa evolução que é o sistema financeiro. Então, tudo hoje está no sistema. Então, você imprime o seu extrato bancário, vamos pegar um exemplo dos últimos 30 dias, e dá uma checada lá, o que você comprou. Aí você vai ter uma surpresa, né? As coisas pequenininho, somando tudo, você vai ver aonde é o ralo. Aí você vai estar comprando seu extrato bancário bonitinho e ver onde você gastou desnecessariamente. Aí você vai, passar a ter consciência. Também o cartão de crédito, né? Muitas pessoas usam também o cartão de crédito. Pega o extrato do cartão de crédito, dá uma olhada, o que você comprou. Às vezes você podia deixar aquela compra próximo mês para outro momento. Então é um recurso que você está guardando, a reserva você está tendo, economizando ali aquele gasto não necessário daquele mês. Pastor Moisés, é sempre importante, somente os pais de família, né? Nós somos, às vezes, pressionados, forma de dizer, pelos filhos. Né? Ah, pai, compra isso, compra aquilo. E eu gosto sempre de frisar isso, já falei em outro programa, você nunca diga assim, não, nós não temos dinheiro. Não. Meu filho, minha filha, nós não vamos comprar nesse momento porque a nossa prioridade é tal. A família tem que estar envolvida no que é prioridade. Se é pagar uma boa escola, se é manter um plano de saúde, que é uma despesa importantíssima dentro do lar, se é uma viagem que você quer fazer no final do ano com a família, né? Se é a troca do carro. Então, se você divide o planejamento, os objetivos do lar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, fica muito mais claro. Ao invés de você ser pressionado, você tem aliados no controle, né? Para desligar uma luz que está sendo gasta desnecessariamente, um ar-condicionado que às vezes acorda e esquece de desligar. Então, são várias atitudes, pequenos hábitos somados que no final geram uma grande economia. Exatamente. É ensinar a criança, né, Vinícius? O momento certo de comprar. Exato. E você orientando, né, os seus filhos, eles vão crescer dessa forma, entendendo, né? Que nessa hora, ó, papai não pode comprar agora, mas mais à frente, né? Vai estar no nosso planejamento. Nós compramos seu presentinho, a sua viagem, aquilo que você quer. E a criança vai entender isso, né? Vai compreender. Aí você está juntando a família, né, e criando um bom planejamento. Perfeito. Maravilha, olha, você está acompanhando aqui com a gente o programa Sabedoria Financeira. Você pode compartilhar o link aqui do nosso programa. Fica à vontade para compartilhar se você ainda não fez a sua inscrição no YouTube. Está assistindo a gente no YouTube aí? Seja bem-vindo, hein? Dá aquele like, dá aquele gostei e compartilhe o nosso link. Vinícius, o que são chamados passivos silenciosos, Vinícius? E esses passivos são bem perigosos, né? São gastos que parecem pequenos, e que no momento que você utiliza até dão um falso alívio, mas eles cobram muito caro depois. Né? Corroem a capacidade de reserva, compromete o orçamento, o planejamento e a paz financeira da família. Né? Quando nós liberamos esses passivos, nós liberamos um fluxo de caixa no orçamento para viver com mais leveza e com paz. E que tipo de passivos são esses? Por exemplo, juros do cartão de crédito. Né? Nós falamos aqui, você compra no impulso, normalmente o banco te dá um limite aí de 3, 4 vezes a sua renda, né? Então você, eu tenho um limite e muitos acham até que aquilo é renda, né? E aí quando vem o vencimento, poxa, eu não consigo pagar toda a fatura. Mas a instituição financeira, ela é muito gentil, olha, eu parcelo para você. Só que eu parcelo com juros que no final você pagou 4, 5 vezes a sua dívida. Então, evitar entrar nessa bola de neve. Cheque especial, né? Limite de cheque especial dentro da conta. Mesma coisa. Não tem dinheiro, mas preciso aqui. Vou pagar um sorvete, um lanche com a minha família. Passa no cheque especial. Os juros disso no outro mês. E aí você vai, e daqui a pouco a parcela. Olha, tem momentos que você tem que parar, deixar e conversar com o banco e negociar de uma outra forma para evitar que isso se acumule. Então, esses passivos silenciosos, por que silenciosos? Eles entram automaticamente, sem você perceber, sem pedir autorização, já está no contrato do cartão, já está no contrato do limite do banco, e quando você vê, você está com aquilo comprometido. Então, a disciplina é justamente para isso. Você gastar justamente o que se ganha e não entrar nesse tipo de situação que compromete 20, 30, daqui a pouco 50% do seu orçamento, e você não consegue dormir, não consegue ter paz e não consegue olhar para sua família e explicar como você entrou nessa situação. Vinícius, tem até um texto em Provérbios, né? Que Salomão diz, né? Apanhamos as raposas, as raposinhas que
faz mal à nossa vinha. Então, a raposinha, aquele mãozinho pequenininho, entrava sorrateiramente, né? Comia as flores, né, da vinha. Ninguém dava muita atenção, imperceptível, mas o prejuízo, né? Exatamente. Então, é esse gasto silencioso, né? Que vem, você não percebe. É 10 aqui, é 5 ali, é 20 ali, 2 ali, 3 ali, daqui a pouquinho. E o comércio, em geral, ele já está treinado para te vender a parcela. Ele não te fala, não, quanto custa? Não, só 12 de 9,90. Né? Ele não fala o valor, né? São só 12. Aí você fica com 9,90 na cabeça e você embarca mais um parcelamento, né? E não existe, né, Vinícius, também questão de parcelamento sem juros, né? Às vezes está embutido no preço. Exato. Ninguém vai vender nada abaixo do custo. Tem milagre, então, né? Tem milagre. Você investe e pergunta, quanto custa à vista? Não, eu parcelo. Não, quanto custa à vista? Tem que fazer conta. Se uma Selic é 15, se ele não te der um desconto de pelo menos 15 à vista, não vale a pena. Não vale a pena. Eu Vinícius, questão do cartão de crédito, né? O cartão de crédito é muito bom você sabendo usar o cartão, né? Exato. Você vai ter uns 30 dias, uns 15 dias, mas lembrando que comprou no cartão de crédito, o preço vai estar um pouco acima você pagando à vista. Porque quem cobra hoje taxa é quem está usando o cartão, não o usuário em si do cartão. Quem tem você pagava anuidade, você pagava uma taxa. Hoje as bandeiras estão cobrando do vendedor, Né? estabelecimento. Então o estabelecimento paga lá 2, 3, 4%. O que ele faz? Ele embute no preço. Tem jeito. Ele Agora, foi muito bem lembrado, porque parece que a gente está aqui crucificando o cartão de crédito. Não, o cartão de crédito é uma ferramenta inteligente, uma ferramenta importante. Tem até programas de milhagens muito bons. E você usando o cartão de crédito, você pode concentrar o pagamento de todas as suas despesas no único dia do mês. Então, você usa o mês todo. Eu faço muito isso. Pago tudo no cartão. Aí, no dia 25, eu recebo a fatura, eu tenho tudo ali separado que eu comprei, confiro, pago. Então, você não fica todo dia pagando, né? E você pode até usar esse fluxo para você aplicar esse dinheiro e ter alguma correção, alguma rentabilidade. Agora, não pode correr o risco porque o plástico aceita tudo, né? Quando você está com o dinheiro na mão, você vê o dinheiro indo embora, né? O plástico você vai passando, né? Você não está sentindo, quando chega a fatura que você se assusta, né? Aí vem o susto, né? Exato. Meus amigos, olha só, e dá pra gente mudar esse desperdício? Aliás, eu quero até fazer essa pergunta voltada para o Moisés. Dá pra gente mudar essa situação, esse desperdício? Com certeza, né? Aí nós temos que fazer uma reeducação, né, na questão dos gastos, né? Aí sempre diz, né? Vamos fazer uma compra, é bem prático. Faça uma lista antes. Né? Então você está reeducando, né, você como consumidor. Então você com a lista de compra, você vai comprar o essencial. Se você não leva a lista pronta, você vai chegar, você vai comprar vários produtos que não precisa naquele mês. Às vezes, se você chegar em casa, né, abrir lá a sua prateleira, né, onde você guarda seus mantimentos, saber que aqui não precisava comprar, né? E todos os produtos têm vencimento. Às vezes vence coisas na geladeira, né, dos nossos armários, que não tinha necessidade. Aí você vai ter que jogar fora, olha o desperdício aí. Então, vai fazer uma compra? Fazendo estágio. Checa antes, o que tem aqui? Dá para quantos dias? É fazer igual a formiguinha mesmo, detalhezinho ali, entendeu? Aí você vai ver quanto você vai economizar quando vai sobrar no final do mês. Aí você multiplica por 12, quando sobra no ano, multiplica por 5, multiplica por 10, mais a correção, você vai ver quanto você desperdiçou e quanto você poderia ter economizado. Então, vai fazer a compra, lista, no próximo mês leva a lista, compara os preços, opa, esse lugar aqui está mais caro do que o mês passado, vai em outro, perde um pouquinho de tempo, você vai ver o resultado, com certeza, né, no final do mês, no final do ano. Maravilha. Olha só, Vinícius, Moisés, eu tenho um desafio para estar lançando aqui para vocês. A gente está quase encerrando já aqui. Pois é, passa tão rápido. Mas eu quero desafiar você que está aí nos acompanhando pelas nossas multiplataformas. Temos um desafio. Vinícius, que desafio é esse, meu amigo? Dá para ajudar com esse desafio? Tem que colocar na prática o desafio, né? Exatamente. É muito bom o conteúdo, mas se você não aplicar, não faz sentido, né? O pastor Moisés até colocou aqui já numa outra resposta, mas eu queria enfatizar isso aqui. Você quer sair do caos financeiro, das dívidas? Primeira coisa, pega seu extrato bancário dos últimos 30 dias. Pega a sua fatura de cartão de crédito do último mês.
Pega uma caneta vermelha, um marca-texto e marca tudo que você... Leia ela toda, releia, identifique aquilo que você, poxa, isso aqui eu não precisava ter comprado nesse momento, eu fui supérfluo. Marque. Marcou, depois você soma tudo isso. Aí você vai ver o quanto que você queimou naquele mês desnecessariamente. Agora multiplica isso por 12. Você vai chegar a um número que, poxa, com esse valor, eu poderia ter dado uma entrada em alguma coisa, eu poderia ter comprado um eletrodoméstico para minha casa, eu poderia ter melhorado o meu plano de saúde, né? Porque você faz uma média mensal. Então faz esse exercício. Primeira coisa é você detectar o ralo, como o pastor Moisés colocou, o gargalo financeiro. Aonde está saindo esse dinheiro? Porque se você não identificar, então nós falamos em programas anteriores sobre orçamento. Se você já fez o seu orçamento, se não, volta, assiste os programas anteriores e veja como fazer o orçamento. E agora você vai detectar o ralo, aonde está indo o seu dinheiro que você não está vendo. Você detectou isso, após isso, é você fazer uma atuação em cima, incisiva, para eliminar esse tipo de desperdício financeiro. Não é isso, pastor? Exatamente, né? Aí você vai fazer na prática, né? E ter pontual, né? Onde eu tô, você vai tomar um susto. Você vê o que você comprou sem necessidade, né? Fazendo esse teste na prática aí. Coisa simples, né? Pega o extrato, como, né, o Vinícius disse, e vai marcando ali, e confere, e soma o resultado final. Você vai ver quanto você gastou sem necessidade. É uma expressão que a gente tem ouvido muito hoje, mas é verdade. É simples, mas não é fácil. Porque requer disciplina, requer fazer algo que é chato, que é controle, né? Ninguém gosta de controle, mas é necessário. Quem não tem itens de controle não gerencia nada, né? E aí vira uma bola de neve que acaba consumindo todo o orçamento da família. Pois é, aprendemos um pouco mais hoje aqui, olha, no Sabedoria Financeira, que é o nosso programa. Estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer ao Moisés, o Vinícius, muito obrigado mais uma vez contribuindo aqui pelas nossas multiplataformas. E hoje aprendemos que os maiores vilões da vida financeira nem sempre são os grandes problemas, mas os pequenos desperdícios aí do dia a dia. São as pequenas raposas, as raposas que destroem as vinhas, como diz a palavra do Senhor. A falta de vigilância nos detalhes nos impede aí de prosperar e pode minar até mesmo os melhores planos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio, ou capítulo, como você queira. Nos próximos episódios aí, nós vamos aprender como eliminar esses ralos com sabedoria, como dizer, como sobrar, mesmo ganhando tão pouco. Então você vai saber mais detalhes, mais informações no nosso próximo episódio. Queridos, a paz do Senhor Jesus, um abraço. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno.